toda atenção é pouca e nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. É um texto muito conhecido da igreja e nós precisamos ouvir a voz de Deus, amém, irmãos? Eu necessito sempre de ouvir a voz do Senhor nosso Deus. A cada dia, a cada momento eu preciso ouvir a voz do Senhor. Há uma necessidade no meu coração tão grande de ouvir Deus falar comigo através da sua palavra, porque esse canal aqui é o canal onde Deus mais fala com o seu povo, é por intermédio da sua palavra. E nós estamos aqui com sede no nosso coração. Aquilo que cabe à igreja fazer, nós fizemos, que é glorificar e adorar a Deus com esses louvores lindos, maravilhosos. Mas há necessidade também da gente mergulhar na palavra e guardar essa palavra e aprender com essa palavra, para que nós possamos a cada dia dar continuidade à nossa fé e à nossa vida cristã, amém, irmãos? Quem não gosta de ouvir pregação, quem não gosta de palavra de Deus, ele não vai conseguir dar continuidade na sua vida cristã, porque é só através da palavra que nós conseguimos chegar na igreja, enfrentar todos os obstáculos e adorar a Deus como ora acabamos de fazer nessa noite. Eu quero que o nosso irmão abra, por favor, deixa a Bíblia bem aberta, vai em algumas referências hoje. Eu quero falar sobre a coroa, meus irmãos. Na nossa interpretação assembleana e da forma que eu fui ensinado e gosto de estudar a Bíblia, eu vejo aqui uma recomendação no Apocalipse capítulo 3, onde o nosso irmão Adriano leu, das 7 igrejas que João, por intermédio de Jesus, envia a carta. Essa igreja aqui é a igreja que eu mais olho para ela e peço que Deus assim faça a nós ser a igreja de Filadélfia, a igreja que honra Deus, a igreja que aparece somente para ela. Esse versículo 11 aqui você não vai encontrar nas outras 6 igrejas, mas nessa igreja você vê uma declaração de Jesus para ela tremenda. E eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eu gostaria que colocasse na tela lá, e toda a igreja vai ler comigo esse versículo aí, amém? Porque você vai memorizar, vai guardar no teu coração. E é muito lindo esse verso. Eu sei que tem uma recomendação para nós, mas é uma garantia que o próprio Cristo está falando para essa igreja, porque é uma igreja diferente. É uma igreja em relação às outras que tinha um compromisso com o Pai, que mesmo sendo ela fraca, ela não negava o nome de Cristo, ela não negociava os seus princípios e valores. Então aí, meus irmãos, para esse tipo de gente, Deus sempre fala diferente. E a gente vai ver agora no verso 11, e eu gostaria que os irmãos que estão aí embaixo, por favor, lesse comigo assim no 3. Eis que veio sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Novamente, volta lá. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse versículo em especial, o texto está dizendo que essa igreja, ela já possui essa coroa. Diferente da igreja em Esmirna, que o Senhor Jesus falou: se você for fiel, se você passar pela prova, lá no final da prova eu te dou a coroa. Porque era um outro grupo de pessoas que ainda não tinha correspondido à expectativa de Deus. Então o Pai coloca uma condicional, fala: então vem cá, para vocês, você pode ver aí em Apocalipse capítulo 2, verso 10, que ele fala dessa forma para a igreja anterior: olha, se vocês passar por provações, o diabo por 10 dias vai atormentar um de vocês, etc. Lá no final eu dou a coroa para vocês. Porque esse grupo de pessoas ainda não estava correspondendo à expectativa. Então o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, fala que eles não têm a coroa ainda. Agora, quando a gente vai para o capítulo 3 e o verso 11, essa igreja que não nega, essa igreja que não negocia, essa igreja que mesmo tendo pouca força, não negaste o nome do Senhor, então o próprio Cristo diz para ela: você tem a coroa já é sua, porém tome cuidado, porque tem alguém interessado em tirar a sua coroa. E coroa, meus irmãos, esse texto, em alguns textos que eu vou ler com os irmãos aqui, fala de uma premiação da nossa salvação, de algo que você cumpriu e recebeu no final da sua trajetória aqui na terra. Quem está me ouvindo, diga amém. Por que ele fala para guardar a coroa? Eis que
venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Esse tempo é de Deus. Nós, seres humanos, usamos o Cronos. Está atrasado, faz 20 séculos que era para Jesus ter vindo, né? João escreveu, ou tanto que passou. Mas para o salvo, meus irmãos, nós sabemos que o tempo é de Deus, é o Kairos de Deus. Então Deus não está preso ao tempo, amém? A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para o Senhor. Então quem está preso ao tempo é eu e você. Se Jesus vier amanhã, para ele já é cedo. Se ele vier daqui mais 20 séculos, para ele é a mesma coisa. Não há interferência na vida de Deus, o tempo, só para a igreja. E nós precisamos atentar para essa recomendação de Jesus na minha e na sua vida, dizendo que nós temos sim uma coroa. E essa coroa foi conquistada na cruz do Calvário para quem? Para a igreja, para aquele que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que nasceu de novo. Ele recebe de Jesus essa coroa. E você tem que cuidar. Por que ele fala que nós temos que guardar? Porque tem muita gente hoje, meus irmãos, que já não mais dá valor nenhum nessa coroa que foi conquistada na cruz do Calvário. Por quê? Porque você vê a maneira da pessoa viver, a maneira dela tratar a palavra de Deus, a maneira dela se relacionar com Deus, a maneira dela viver uma vida de comunhão com Deus, demonstra que ela não está nem aí com a coroa dela. Agora, a recomendação do Senhor para mim e para você é que nós tenhamos cuidado, que nós venhamos ter zelo em guardar e esconder isso que é de mais importante na minha e na sua vida, que é a coroa da nossa salvação. Porque a Bíblia diz assim: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua coroa, e perder a sua salvação? Então tem pessoas na igreja que ainda não tem coroa, e tem pessoas na igreja que tem coroa. Porque o texto está dizendo que uma outra igreja anterior, ele falou: vocês ainda precisam aí de um aperfeiçoamento. Só que o aperfeiçoamento de vocês vai ser através de uma perseguição do diabo. Ele vai lançar algum de vocês na prisão, vai passar por diversas situações. Aí lá no final, eu vou entregar para aqueles que for fiel. Então, meus irmãos, nós precisamos nos identificar com essa verdade bíblica. Se você verdadeiramente aceitou Jesus como seu Salvador, se você verdadeiramente passou pelo batismo e você tem uma vida de comunhão, mesmo eu e você sendo fraco, nós não negamos o nome de Jesus. Passamos sim por situações adversas, pecamos, erramos e assumimos o nosso pecado. Quando a gente coloca o nosso joelho no chão, o que você escuta o crente dizer? Tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, eu errei, eu olhei o que eu não devia ver. Porque é o crente que é fraco, que ele tem fraqueza, mas ele não nega o nome do Senhor. Ele mesmo com toda a sua fraqueza, ele está ali: se eu tenho misericórdia da minha vida, eu quero te servir, eu não quero te deixar, eu não quero perder a minha coroa. Então Jesus olha para essa igreja e para ela ele não faz uma advertência como para demais. Quem já leu, eu acredito que a parte mais fácil de compreender no livro de Apocalipse é essas 7 igrejas aqui. Depois já começa a ficar mais difícil a compreensão. Mas o que me chama a atenção é que ele fala que cedo ele vem, está breve a sua vinda. Ou seja, Jesus está mais perto de vir hoje do que ontem, e amanhã mais do que hoje. É eu e você que temos que guardar o nosso coração. A nossa responsabilidade agora é dar manutenção naquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Como? Com compromisso com a palavra, com a oração, com a nossa vida na total dependência de Deus, porque tem alguém interessado em tirar sua coroa. O pecado é o primeiro adversário nosso, que ele tirou a comunhão lá do primeiro homem no jardim do Éden. Ele interrompeu um relacionamento de décadas, de uma perfeita comunhão, e ali ele entrou e atrapalhou toda aquela comunhão. A gente conhece a história. E hoje eu e você temos um adversário, que a Bíblia fala que o pecado tão de perto nos rodeia. Davi fala que em pecado minha mãe me concebeu. Todo dia o pecado tão de perto rodeia eu e você, querendo tirar a nossa coroa. Eu e você vai pecar, mas você precisa reconhecer que Jesus tem o sangue dele para te perdoar, e você não vai abrir mão de recomeçar a sua vida, de se levantar e pedir para que ele possa te ajudar, para que você não venha negar o nome dele. Quem está me ouvindo? Porque ele reconhece: tendo pouca força, não negaste o meu nome. E ele recomenda essa palavra para a igreja hoje aqui, para mim e para você, porque eu creio que eu sou uma pessoa salva. Quem crê aqui que é uma pessoa salva, diga amém.
Aonde você tem base bíblica para dizer que você é salvo? Está escrito na Bíblia Sagrada. Vamos lá? Romanos capítulo 8, verso 1, está escrito o quê? Romanos 8, 1. Põe na tela para nós, fazendo favor. Olha lá que lindo. Olha a primeira coisa, ó. Portanto agora, não é nem amanhã. A salvação, meu irmão, é coisa tremenda. Deus realiza no ato. O pecador se arrepende, alguém levanta as suas mãos e ele crê nisso, a salvação acontece ali. Olha lá, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quer dizer que se eu sou um cristão e creio, eu sou salvo, eu tenho a coroa sobre a minha cabeça, não há condenação sobre a minha vida. Agora eu preciso me cuidar, eu preciso dar valor a isso, eu preciso esconder isso, eu preciso valorizar isso. Eu não posso desprezar algo que eu não poderia trazer para mim mesmo, porque a salvação foi dada, a salvação foi conquistada para mim e para você, e Ele colocou coroa, irmão. Ele está dizendo que aquela igreja tinha coroa sobre a cabeça dela, e ela precisava guardar, tomar cuidado para que não perdesse. Talvez você conheça alguns crentes que já não usa mais coroa, não valoriza mais o culto, não valoriza mais a Santa Ceia, não valoriza mais ser igreja. Alguém que valoriza a coroa que o Cristo conquistou para mim e para você, ele valoriza muito esse ambiente aqui, porque aqui é o corpo de Cristo reunido. A Bíblia diz que é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vitória. Ele está ligado no corpo, porque Ele não quer perder a sua coroa. Agora também existe aquelas pessoas que acham que é salvo, mas aí o texto vai dizer que são mentirosos, dizem ser judeus e não são, porque não são comprometidos com a verdade que é Jesus. Então quando eu olhei essa palavra, outra vez eu trouxe um estudo aqui de algumas igrejas, não sei se foi até o final, não é, Levi? Eu preguei, acho que 5 igrejas isso aqui, está lá no mural das pregações. Glória a Deus, aleluia. Ei, som. E quando eu me deparei com essa palavra, me alegrou o coração. Deus sabe quem tem coroa, irmão. Jesus falou, você tem. Essa igreja tem coroa, porque Ele conhece as nossas obras, Ele conhece a nossa vida de dentro para fora. Antes mesmo de sair uma palavra da sua boca, Ele já sabe. Os cabelos da sua cabeça estão contados. Então vem cá, no reino de Deus, Deus sabe quem tem a coroa e quem não tem. E Ele recomenda um conselho para a gente guardar, para a gente valorizar, para a gente não abrir mão, para a gente não negociar, porque isso aqui foi conquistado na cruz do Calvário. E você precisa entender que nada aqui na terra tem a capacidade de substituir essa coroa. Nem ouro, nem prata, nem esposa, nem filho, nada, nem os bens materiais se compara com essa glória que há de ser revelada na minha e na sua vida. E a Bíblia fala que vai ter coroa, fala de recompensa, de salvação, de algo que foi conquistado para você, e você só tem que fazer uma coisa: guardar. Ó, o mais difícil foi Jesus que fez. Nasceu da Virgem Maria, enfrentou a carne, enfrentou o diabo, enfrentou o sistema, fez tudo o que Deus havia profetizado no Antigo Testamento, entregou a coroa para mim e para você, mediante o seu sangue vertido na cruz do Calvário. O que a igreja precisa fazer é guardar, é vigiar, é dobrar a atenção, é não abrir mão disso. Porque a parte mais difícil alguém fez para mim e para você, irmão. Agora ele está dando um conselho: guarda, não deixa que ninguém tome. Esconde, valoriza isso. Isso aqui é poderoso demais na minha e na sua vida. Como você tem valorizado a salvação conquistada na cruz do Calvário? Tem pessoas, irmão, que estão brincando com a eternidade. Tem pessoas que estão brincando de ser crente, achando que ele pode fazer o que quiser, que ele não vai perder a coroa. E é mentira. Porque se ele está dando essa recomendação aqui, porque é possível no meio da caminhada a pessoa não valorizar, ela não dá prioridade e ela perder a coroa sim. Porque se não fica fora do contexto esse conselho, como é que se ele sabe que eu não vou perder, por que ele está me aconselhando para guardar? É porque tem gente que tem perdido sim, irmão, da maneira que está vivendo, da forma que quer prosseguir. E a gente tem que dobrar a nossa atenção. Quem está me ouvindo? É lindo demais esse texto. Agora eu vou pôr uma recomendação bíblica aqui, por favor. A gente vai falar de coroa e hoje é uma mensagem temática. A gente vai ver que a Bíblia fala de coroa. Coloca para nós, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 25.
Mas antes, olha para o seu irmão e fala aí, a sua coroa está com você? Sua coroa está aí? Ninguém está vendo a coroa, né? Mas é a convicção, irmão. É a vida com Deus, é a sua fé. É o batismo que você creu, é a comunhão que você tem com Deus, é o aceitar Jesus de verdade, que está aí dentro do teu coração, a certeza que você tem. E Jesus sabe. Jesus olha para a igreja, irmão, ele fala, esse crente tem coroa. Esse não tem. Porque ele está dizendo aqui no texto, eu não posso fazer esse pré-julgamento, mas a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Tem que guardar, tem que ter zelo sim. Porque quanto você pagou para a salvação? Eu não paguei nada, alguém pagou aqui? Não tem como pagar. Agora alguém pagou um preço muito alto. Morte escandalosa, como criminoso, considerado maldito, abriu mão do céu. A pessoa mais importante do universo é Jesus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. E ele abriu mão de tudo isso para entregar, de graça, a salvação para a humanidade. E tem gente, irmão, que negocia, tem gente que troca, tem gente que não valoriza. E ele deu um conselho, vocês têm pouca força, tem um vício, não negaste, mas esconde a coroa, guarde a coroa. Ou seja, o que você tem mais de valor aqui na sua existência, não é aquela casa no seu nome, não. O que você tem mais de valor aqui na sua pouca vida rápida, passageira, de 70, 80 anos, não é o seu emprego, não, nem a sua aposentadoria. O que você tem mais de valor, que é para toda a eternidade, é a coroa da salvação que Ele já conquistou para mim e para você. Nós temos que valorizar isso, mas por que Ele sempre avisa? Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tem pessoas colocando o coração aqui na terra, achando que vai viver para sempre aqui. É passageiro, irmãos. Olha para o seu pai, não olha para sua mãe. Quem tem vó? Eu tenho minha avó lá, todo dia eu vejo ela mais fraca. Todo dia os músculos estão enfraquecendo. Está fazendo quase 90 anos, está passando rápido, e Deus fez eu pensar hoje. Ele está falando de salvação aqui nessa noite. Ele está falando daquilo que você tem que valorizar de verdade aqui. Porque as nossas casas ficam velhas, tem que pintar, reformar, chamar pedreiro, pintor. Tudo vai ficando velho. Você fica velho, esse corpinho meu aqui de quase 40, cansado, envergado, daqui 10 anos vai estar pior. Vai passar. Eu é que tenho que decidir aquilo que eu vou valorizar na minha vida. E eu quero com certeza estar presente nesse dia. Porque aqui a gente vai ter que ir para 1 Coríntios capítulo 10 ou capítulo 5, que fala da tribunal de Cristo, onde nós vamos receber os galardões. E muito crente vai estar lá recebendo coroa de salvação e coroa pelo trabalho realizado na obra. Mas por que ele fala para a gente guardar? Guarda para que ninguém tome a sua coroa. Então tem alguém interessado? Será que não tem alguém no mundo espiritual que não quer tomar a sua coroa, que não quer tomar a sua comunhão, que não quer tirar de você a sua esperança? Porque a maior expectativa de alguém que nasceu de novo, irmão, não é ficar aqui na terra, não. Por isso que quando a mensagem é sobre salvação e vida eterna, a igreja fica meio boiando. Porque não está com o coração no reino. Porque quando fala de salvação e vida eterna, a nossa carne treme, o nosso espírito se alegra, porque vai ser por toda a eternidade. Eu espero isso todo dia. Eu almejo isso, conhecer Ele como Ele é, porque a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 3, que eu vou conhecer Jesus como Ele é, mas não é o Jesus moído, machucado, arrebentado da cruz, que a gente vê nos filmes. E a Bíblia diz em Isaías 53, que Ele não tinha formosura, que Ele era desprezado. Não, eu vou ver um Jesus glorificado, exaltado, na sua plenitude. Mas para isso, eu aqui na minha vida humana, eu preciso guardar minha coroa, eu preciso valorizar isso, eu preciso ter isso como uma coisa mais importante na minha vida. E a gente vê hoje os crentes, irmão, não está valorizando a salvação, fletando com o pecado, brincando com o pecado, ignorando a comunhão com a igreja. Muitos irmãos não estão nem aí mais. Vir para a igreja é a última opção. Será que uma pessoa dessa tem coroa? Sendo que a Bíblia está aqui, 6 igrejas reprovadas. Essa passou pelo fio da espada, porque não negou o nome, mas mesmo assim ele deixou um conselho. Ei, guarda, minha filha, você tem, mas guarda, está com você. Eu conquistei para você. Foi eu que te dei a coroa, só quero que você guarda. O que Deus está pedindo para nós aqui, irmão, é que Ele quer que você valorize o que Jesus fez lá na cruz do Calvário e derramou sobre a minha vida e a sua vida. Vamos ver o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 24, 25.
Por gentileza, eu gostaria que o nosso irmão Levi podia ficar ali embaixo com o microfone na mão. Ali, ó. Ali, aí você vai estar sempre lendo, por favor. Obrigado por me ajudar hoje aí. Você já fez isso outras vezes. E a igreja acompanha o que a Bíblia diz sobre coroa. Amém? Glória a Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Olha só o que o Paulo está dizendo. Que você percebe hoje os atletas, o que eles fazem, o esforço que eles realizam para poder ter um prêmio humano. Você deve conhecer algum amigo seu que corre, que disputa alguma coisa, o que ele faz, o preparo que ele traz para a vida dele para ele disputar uma medalhinha lá, um troféuzinho, uma coroa de qualquer coisa. Ele se prepara, ele se resguarda, ele levanta cedo, ele não come o que todo mundo come, ele se prepara para que possa receber uma premiação humana. Aí o apóstolo fala, vocês lembram desses atletas mais nós? Aí ele fala, ó, para alcançar uma coroa corruptível, aquela que vai ficar velha. Eu já ganhei alguns troféuzinhos. Eu creio que os irmãos já jogou bola também. Eu ganhei lá. Tem lá na minha casa um troféuzinho de artilheiro. Já caiu, quebrou a chuteira. Só teve importância no dia que eu levei para minha casa. Passou uns 3 dias, meu filho começou a brincar com ele, não tinha valor nenhum. Isso fala das coisas corruptivas aqui na terra que você pode ganhar, mas não vai ter duração nenhuma. Passou uma semana, nem você mesmo está valorizando aquela medalha, porque eu já ganhei algumas também, jogando futebol, algumas vezes, sempre de segundo lugar, mas ganhei. Entendeu? Lá na empresa que a gente trabalha, é 2 campeonatos por ano. E aí eu fico aqui pensando, olha o que o apóstolo Paulo faz em você pensar. Ele compara uma coroa corruptível e nos leva para uma coroa incorruptível. Aquela que não tem prazo de validade, a alegria não vai acabar, porque vai ser a maior conquista que alguém pode conquistar, é entrar nas mansões celestiais, é receber a coroa da salvação, é ser premiado em viver a eternidade inteira com Deus, nas mansões celestiais, na cidade santa que desce do céu. Agora percebe, tem gente invertendo os valores, tem gente dando valor mais às coroas corruptivas aqui, colocando o seu coração aqui, abrindo mão da coroa lá para ter a daqui. Cadê o juízo? Cadê a inteligência desse irmão, dessa irmã, desse crente que valoriza tudo aquilo que é perecível, que tem prazo de validade? Mas o apóstolo Paulo está falando que tem uma outra coroa. E ele está falando o quê? De salvação, de premiação na vida eterna para todos sempre. E ele está falando isso para mim e para você aqui nessa noite. O que você valoriza hoje, irmão? Quem é que está na prioridade lá na sua vida? Esqueceu do decálogo, dos 10 mandamentos? É difícil falar de Jesus hoje na Bíblia mesmo, que os crentes não querem. Está escrito lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você vê isso em você? Você consegue ver em você de verdade alguém que está abrindo mão da coroa corruptível e valorizando a coroa incorruptível? Você vê isso em você? Você se vê um crente guardando? Eu estou falando com amor aqui, irmão. Fui confrontado com essa mensagem. Fiquei a tarde inteira lendo um monte de Bíblia lá. Falei, meu Deus, me ajuda. Não dá outra mensagem para me falar o receba lá para os irmãos. Falar, irmão, Deus, dá o receba lá, Senhor, me ajuda. Senhor, não, rapaz, eu te chamei para compromisso, para falar a verdade para o povo. E eu não posso brincar com os senhores aqui. Amanhã a vinda de Jesus vai estar mais perto do que a de hoje. Nós temos que analisar se eu e você estamos verdadeiramente vivendo o que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Olha essa parte B do versículo 25, que tremenda que é. Alcançar uma coroa corruptível. Então o atleta levanta cedo, ele se esforça, ele faz lá uma culinária diferente, ele não vai em todos os lugares, ele dorme cedo para ganhar uma medalhinha, um troféuzinho de qualquer coisa lá que vai passar. Mas ele faz a parte dele para ganhar aquilo, não é? Agora aí Paulo fala, agora nós, a igreja, nós, porém, uma coroa incorruptível. Quem quer ter essa coroa precisa fazer o quê? A vontade de Deus, irmão. Precisa fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O crente que vem para a igreja achando que ele vai ter coroa, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer e não se colocar inteiramente na disposição de Jesus, esse não tem coroa, senão a Bíblia está em contradição. Porque a Bíblia fala assim, ó, quem ama pai, mãe, mulher, filho, mais do que a mim, não é digno de mim.
Meu Deus, até eu falo também, obrigado, mas meu Deus, será que eu estou apto para dizer essa palavra para mim mesmo? Veja como a gente fica, nós é que colocamos em xeque a nossa própria salvação, não Deus. As nossas atitudes, as nossas escolhas. Tem gente, meus irmãos, que deixa Jesus por causa da mulher, deixa Jesus por causa do marido, deixa Jesus por causa dos filhos, por causa do emprego, por causa do nome, da fama. Ele abre mão. Fácil. É gente que não conhece o outro lado. Mas você percebe que depois com o apóstolo Paulo, se no corpo eu não sei, se fora dele também não sei, mas ele teve revelação das coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Esse homem volta crente dessa revelação de uma tal forma que ele vai enfrentando cadeia, morte. Quem quiser matar, pode matar, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Porque ele teve uma visão da coroa incorruptível. O crente que tem uma comunhão com o céu, ele sabe que essas coisas da terra que é passageiro, ele está passando rápido. Veja aí quantos anos você tem já. Está passando rápido, meu filho. Tem uns aí que já passou de 60, 70. Aí você faz um cálculo, humanamente falando, já, né? Diminuiu aí a probabilidade de viver muito. Então você tem que entender que tem uma outra vida esperando eu e você, e nós precisamos guardar. O apóstolo Paulo acabou de dizer que há uma coroa incorruptível. Por que os crentes não olham para isso? Porque essa loucura, esse consumismo, esse materialismo desenfreado dentro das igrejas hoje, onde as pessoas só querem as coisas daqui, e eles não colocam a cabeça lá em cima, como Paulo ensina em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Ele está falando, ei, coloca a sua cabeça um pouquinho no lado dentro do céu, porque vai chegar, irmão, vai ser rápido, é daqui a pouquinho, nós estaremos lá. Agora guarde a sua coroa, não troca ela por causa de marido, não. Não troca ela por causa de mulher, por causa de filho, por causa de emprego, por causa de nada. Não abre mão, porque Jesus conquistou para você. Ele venceu por mim e por você. Você não tinha condições e nem eu, mas ele garantiu a nossa salvação na cruz lá. Nós temos que fazer alguma coisa, no mínimo guardar. Vamos ver agora 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Quem está me entendendo, diga amém. Tome cuidado, irmão. De vez em quando você passa a mão na cabeça pela fé aí, ajeita a coroa, ela está aí. Dá uma arrumadinha, né? Ela meia pensa, você ajeita ela na cabeça aí, tudo simbolicamente. Aqui é uma linguagem figurada, uma metáfora que a Bíblia está usando, dizendo para você que você tem uma identidade. Deus olha para você, ele vê uma identidade em você. Que coisa linda, irmão. O céu sabe. O céu olha para cá e fala, tem coroa. Tem coroa. É fraquinho, toma uns tombinhos, mas tem coroa. Não nega meu nome, não. Está firme. Amém? E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Está vendo? Legitimamente. Então existe uma regra, existe um manual estabelecido para o crente militar. É do jeito dele? Quem está me ouvindo? O que nós estamos vendo hoje na nossa geração? As pessoas falam assim, ó, vou servir a Deus do meu jeito, não preciso de pastor, não preciso de igreja, deixa a minha vida que eu vou militar do meu jeito. Mas não é assim. A Bíblia está dizendo que tem que militar legitimamente. Existe um regulamento, uma regra estabelecida por Deus. É Deus que trouxe o manual para a gente militar na oração, no jejum, na palavra, na adoração, na obediência, na fidelidade. Quem está me ouvindo? Por que tem pessoas que auto se promovem e ele mesmo diz, não, eu estou fazendo certo. Mas quem falou para você que você está fazendo certo? Você não está ligado à igreja, você não tem uma liderança sobre a sua vida, você não tem temor a Deus, você está militando errado. E teu texto está dizendo para nós que tem que ser uma militância correta lá. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Por que muita gente não vai receber coroa, pastor Levi? Porque eles querem militar da forma deles. Ah, vou servir a Deus do meu jeito, sabe? Eu não quero ter compromisso com a igreja, os irmãos para lá, eu para cá, vou tomar Santa Ceia só quando eu quiser. Sabe aquela pessoa que está fora do cordão umbilical da igreja e está dizendo que ele está com coroa? Tá não, porque ele está infligindo a regra. E a regra já foi estabelecida, está aqui na palavra. Ó. Eu não posso servir a Deus do meu jeito, pastor Valdir. Eu não posso ser pastor do meu jeito, não. Eu tenho que olhar para a Bíblia e errar menos. Vou errar sim, errar menos. Tem alguém aqui que deixou escrito para mim a forma de eu militar. Hoje você vê um monte de crente militando de uma forma errada, sem palavra, sem compromisso, sem caráter.
não está junto com a igreja, não ama a igreja, está militando errado. Esse não vai pegar a coroa coisa nenhuma, está na Bíblia aí. Os irmãos depois tentam tirar o que está escrito. Vamos ver no mesmo capítulo aí, ó. Eles são de lá. Ficou esperto, falou, o pastor vai mandar mais versículo. 2 de Timóteo 4:8. Os irmãos estão vendo que eu estou falando sobre coroa. Existe uma regra, e essa do Apocalipse aqui seria a última, mas eu comecei nela. 2 de Timóteo capítulo 4, verso 8. Presta bem atenção nesses versículos. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Meu Deus, você viu para quem que é essa coroa aí? O Senhor, justo juiz, me dará quando? Naquele dia. Hoje ela simbolicamente representa a minha salvação, o meu compromisso, mas naquele dia eu vou encaixar ela na minha cabeça. Está guardada lá. E outra, na forma certinha, viu? Tem uns irmãos que foi mais avantajado, né? Que aí de repente, mas vai estar lá, vai estar dessa forma. Então a gente precisa entender isso. Agora o que me chama a atenção, quem está me ouvindo? Isso aqui é Bíblia, irmão. Naquele dia, não somente a mim, ó. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, não é só eu não. Tem mais gente aí. Quem é esse povo? Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quando você fala da vida de Jesus para um crente, ele entristece, esse não tem coroa não. Ah, mas eu estou acabando a casa agora. Nossa, eu estou com a viagem para ir para o Termas, Laranjal, quero dançar lá, descer no tobogã. Você vem falar da vida de Jesus agora? Não fiz o casamento da minha filha ainda. Olha só a expectativa desse crente carnudo. Que a Bíblia fala, né, Adriano, que se esperarmos Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma coroa do justo juiz naquele dia, para aqueles que amam a vinda de Jesus. E quem é que ama a vinda de Jesus? É aqueles que amam a sua palavra, é aqueles que estão envolvidos em oração, adoração, compromisso com Deus e com a igreja. Porque você não me convence alguém fora da igreja dizer que tem compromisso com Deus. Não faz sentido, porque a Bíblia diz em Hebreus, não ficai-vos sem congregar, como é o costume de alguns. Não pode ficar sem congregar. Você não consegue ser igreja sozinho. Corta um dedinho seu aí do seu corpo. Já falei 200 vezes, mas é bom para você refletir. Você que pensa ficar servindo a Deus sozinho, você vai morrer. Corta o dedo menor seu, tira ele da corrente sanguínea do seu corpo, daqui a 3 minutos, 10 minutos, toma uma mosquinha lá. Vai sentar lá, porque ele vai apodrecer. Vai parar de entrar oxigênio, ele vai inchar, vai apodrecer, fica um negócio feio, horroroso. Assim tem um monte de crente, Adriano. Ele não aguarda a vinda de Jesus, por isso que para ele não tem coroa, ele não tem prazer nessas mensagens, porque ele está com o coração aqui. Ele quer ver as coisas da terra, ele quer ficar aqui. E você precisa desligar o seu pensamento das coisas da terra e acreditar no que está na palavra. Porque não faz sentido ser igreja, irmão, se você não acreditar na vida eterna. Quem está me ouvindo? Se você não tiver essa esperança no seu coração de conhecer essa cidade santa cujo arquiteto é Deus, de conhecer os anjos, de conhecer Jesus como ele é, de trocar uma ideia lá com Abraão. Ô Abraão, rapaz, você ia matar o Isaac mesmo? Eu ia matar. Você tem que ter essas expectativas no seu coração. O reino de Deus está mais perto do que ontem, irmão. Para nós que estamos aqui. Então o que me chama a atenção, não somente a mim. Paulo, ele era inteligente. Ele sabia que a salvação não é só para um grupo especial. É para aqueles que amam a vinda de Jesus. E amar a vinda de Jesus inclui você ter compromisso com ele. Você ser a igreja dele, a noiva dele. Olha para o seu irmão aí e fala aí, você está sentindo a coroa na sua cabeça aí, irmão? Está sentindo ela aí? Simbolicamente, a alegria da salvação, irmão. Ei, a alegria da salvação, ela está na nossa vida. É por isso que você vê o crente desempregado, às vezes que acontece, enfermo porque acontece, vivendo luto porque acontece, mas a alegria da salvação está nele. E era o maior medo de Davi. Davi, ele já sabia que ele ia ser coroado 2 vezes, irmão. Ele sabia. Foi coroado humanamente como o rei de Israel, mas ele falou, o meu maior medo não é perder o trono, o meu maior medo é perder a alegria da salvação, como está em Salmo 51, verso 10. Torna-me, dá-me a alegria da salvação.
Ele sabia disso. Ele sabia que tinha uma segunda coroa para a cabeça dele, que a coroa de Israel não se compara com essa coroa aí, porque a coroa de Israel até hoje já ninguém usa mais lá. É um outro tipo de polícia que está lá. Já foi a dele, de saúde, um monte de gente já está tudo só o pó. A traça, a ferrugem corrói, a Bíblia diz. Corroeu. Agora essa que o nosso mestre vai colocar em você, ele está pedindo para você só aguardar. Você vigiar. Quem está me ouvindo? Não negocie, creia no céu. Porque o cemitério está lá, com o portão aberto. Ele vai uma hora, não vai entrar deitado lá, irmão. Se Jesus não voltar, não minta, seja inteligente. Uma hora a gente vai. Não é verdade? Todo mundo aqui sabe, ou vai cansado, ou vai novo. Tem várias maneiras de ir. Para nascer uma porta só, para morrer são várias. Então a gente precisa preparar a nossa vida, minha irmã querida, para a salvação. Ter essa alegria no nosso coração, saber que você tem coroa, porque o texto está dizendo isso. Vamos ver agora Tiago capítulo 1, verso 12, que tem coroa para aqueles que passam por diversidade. É um texto conhecido, Tiago 1, 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vai lá, aos que o amam. Quem ama a Deus. Você acha que uma pessoa vive a vida inteira aqui, irmão, fazendo a própria vontade? Vamos ser sinceros. Faz a própria vontade, não ama a igreja, não está ligado no corpo de Cristo, não passa uma aprovação ou tentação, não passa nada, não ama o Senhor. Vai ter coroa para uma pessoa dessa? Deus não é injusto, não. Nós acabamos de ler agora há pouco, justo juiz. Justo juiz. Se você não guardar e brincar com a sua salvação, infelizmente, eu estou num pacote, vamos ouvir aquela palavra lá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não era para o crente ir para lá, não, mas vai. Vai porque quer fazer a própria vontade, vai porque não ama a vinda do Senhor, vai porque não tem compromisso com Deus. Ei, olha para cá. Quantas pessoas você conhece que não tem compromisso com Deus e é crente? Dá até medo de falar que é crente, não é? Não lê uma folha da Bíblia no mês, não dobra o joelho para nada, nem se tiver com revólver. Tem gente que até dobra o joelho quando alguém assalta, né? De joelho, aí o cara ajoelha na marra lá porque tem um revólver na cabeça dele. Mas tem cristão que se dizem salvo, que não joelha, que não oram, que não pede força para Deus esse tempo difícil que a gente está vivendo. E o texto está dizendo para nós: bem-aventurado, feliz no original, o homem ou a mulher que sofre tentação ou provação, porque quando for aprovado, não é agora não, filho, é lá no final. Por isso que tem que permanecer fiel, por isso que tem que guardar, tem que esconder, tem que valorizar, porque é lá no final que você vai receber. Não é que não. Por que tem muita gente desistindo? Ele converte hoje, ele já quer a coroinha na cabeça dele e ficar sossegado. Não, filho, até o final. Peleja aí. Guarda a palavra aí. Não é para desistir, não. Não é para os fracos mesmo, não. A salvação é para qualquer um. No sentido original do Deus amar, sim. Mas para obedecer, não. Porque ninguém quer obedecer. Ninguém quer entrar na portinha estreita, que você tem que deixar a malinha do mundo. Por que a Bíblia fala porta larga e estreita? Que quando a gente está no mundão, os caminhos é espaçoso, é largo. Você vem com a mentira, você vem com o engano, com a mochila do pecado nas costas. Aí você anda em qualquer lugar, mas quando você entra na porta estreita, meu filho, você tem que deixar a mochila, deixar o pecado e andar no estreitinho, ó, no passo do gado, olhando para o autor e consumador da sua fé, amando a Jesus de verdade, porque ninguém pode substituir essa promessa, viu? Nada do que tem aqui na terra se compara com isso. E ele está dizendo: a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então quem ama a Deus aqui vai ter coroa, irmão. Pode ser pobre, pode viver nesses países de terceiro mundo, Somália, esses lugares que só tem violência e fome e miséria. Lá tem crente, lá tem gente que ama a Deus, tem gente esperando uma coroa, tem gente que empurra um carrinho de papelão na rua aí, mas um dia ele receberá uma coroa de vida eterna na sua cabeça, que muitos delegados e doutor e políticos irão para o inferno. Você percebe que a Bíblia fala que não tem coroa para quem vai para o inferno? Só tem coroa para quem chega nas mansões celestiais. Só tem recompensa para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que dependem de Jesus, para aqueles que não negociam a sua salvação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo, o Satanás lá, ele já vem derrubando muita gente, desde Adão para cá.
Se você não guardar seu coração e a sua vida, essa coroa vai sair da sua vida. Não faz sentido, irmão. Nascer, aceitar Jesus, batizar e não receber essa coroa. É a coisa mais terrível do mundo. É viver aqui dentro da igreja, 70 ou 100 anos, falecer e naquele grande dia, lá no grande trono branco, o seu nome não foi encontrado no livro da vida, porque as coroas só vai para as cabeças daqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Se não tiver lá, não consta que na hora de chegada não está. Aí a Bíblia diz que vai ser separado para a direita e para a esquerda. Então, o que Deus está pedindo para nós aqui? Valorize a salvação, leva a sério. Ame a sua salvação. Seja um crente com várias dificuldades, todo mundo tem defeitos, mas ame a salvação. Valorize ela, guarde ela no seu coração. Agora veja esse texto lindo aqui, ó, 1 Pedro 5,4, e eu vou terminar. E quando aparecer o sumo pastor, meu Deus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ah, não, irmão, você não entendeu isso não. Que coisa extraordinária, o sumo pastor, quem é que vai coroar? O próprio Cristo. E quando aparecer o sumo pastor, está falando de quem? De Cristo, Salvador, da minha alma, da sua alma. É Ele que vai colocar na minha cabeça, na sua cabeça, a coroa da glória. Você já viu isso? Que coisa extraordinária. Lá não vai ter Covid-19, não vai precisar usar máscara, não vai precisar, meus irmãos, ficar preocupado com o tempo. Lá não se casa e nem se dá em casamento. Lá nunca você vai ouvir a palavra morte, mas é glória, é eternidade, é coisa insondável que não subiu ao meu coração, ao seu coração. Por isso vale a pena dizer não, vale a pena fechar a porta para o mundo, vale a pena permanecer na presença de Deus, porque Ele é o único que pode te recompensar. E Ele vai recompensar a minha e a sua vida daqui a pouco, irmão, não se assuste não. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nas mansões celestial. Daqui a pouquinho você vai conhecer essa cidade, vai ser extraordinário. Aquele grande dia é glorioso demais para mim e para a sua vida. Não substitua isso por meia hora. Não substitua isso por alguns anos de fama, sucesso. Porque aqui é coroa de glória por toda a eternidade. E quem tem certeza disso, a morte é fichinha. Como eu disse para o Senhor, os apóstolos tudo morreram como mártir, não tinha medo da morte. Os homens tinham tanta fé no céu que estavam com pressa. Vai, mata logo. Vai logo, que eu não tenho tempo para ficar muito aqui mais. Porque quem conheceu, pergunta. Eu não tive essa experiência, mas eu já vi. O finado Antônio, você falou dele para nós esses dias, pregador do Gideão, que morreu lá no Luiz Antônio, como é que é o nome dele, Levi? Luiz Antônio. Quando ele teve a revelação, parte da glória, o homem não queria descer. Você olha para o João na ilha de Pátimo aqui, ele ficou assustado da grandiosidade da revelação dada a ele. O próprio apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, nós temos que usar nossa fé e ver o que a Bíblia está dizendo acerca das coisas celestial que está guardada para você. Por que você vai trocar? Por que você vai trocar para esse carrinho aí velho e daqui a pouco ninguém quer comprar esse carro velho seu? Não vai, daqui 10 anos não vale mais nada. A casa começa a rachar, irmão. Tem que vir lá, chamar um pedreirinho, dar uma tampadinha, racha tudo. E você? O carcanhar começa a gastar. Velho, fraco, já acabou a força, então tem um prazo de validade. Deus está falando, guarda aí, porque aonde eu vou te levar, tudo é eterno. Aonde você vai entrar, tudo é eterno. Nada lá envelhece. Quem está me ouvindo? Então não troque. Vamos ler de novo para nós ir embora. Só o Apocalipse 3:11. Todo mundo junto? Aí a gente vai embora. Glória a Deus. Eu estou feliz de pregar essa mensagem para mim, porque faz tempo que eu não escuto sobre salvação, sobre coisas do céu, algo que não tem prazo de validade. Eu estou empapuçado quando eu vou lá no meu Facebook dar uma voltinha lá. Aí eu escuto esses pregadorzinhos meia boca. Jesus vai te dar, viu? A vitória. Ô irmão, eu quero saber da minha salvação, rapaz. Eu quero saber daquilo que traz esperança no meu coração. Essas coisas aí eu levanto cedo da manhã, eu vou atrás e vou conquistar. Agora a salvação eu preciso, no mínimo, guardar o que fizeram por mim, amém? Vamos ler todo mundo junto? Pra você marcar na sua Bíblia aí. 1, 2, 3. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus.
Glória a Deus. Durma pensando nas coisas celestiais. Sonha com o céu. Eu sei que você não quer ir para o céu, nem eu agora. Nós queremos ficar aqui. Mas a qualquer momento Jesus pode interromper todas as promessas, viu, irmão? Esses crentes que ficam, mas é a promessa que está na minha vida. Estou encerrando. Quem disse para você que essas promessas secundárias é maior do que a que tem maior prioridade, que é a salvação? Ou seja, todo o universo tem gente com promessa, concorda? O Espírito Santo está na terra, está prometendo, está usando pessoas, concordo. Só que quando Jesus vier buscar, essas promessas são interrompidas na hora, porque se cumpriu o ápice da esperança da igreja. A maior expectativa da igreja é o arrebatamento. Então, essa promessa de morar no condomínio, né? Esquece isso aí. Se Jesus voltar, acabou as promessas. Se cumpriu a maior delas, que é a sua vinda. Deus abençoe a todos. Ficamos em pé.